nesta live sobre a escola bíblica dominical, como sempre temos realizado, como sempre temos feito. Estamos aqui com os irmãos, louvando, glorificando, exaltando o nome de Jesus. Desta feita, nós nos encontramos aqui na sede provisória. Estamos saindo do estúdio, para estarmos na sede provisória, com a igreja aberta, os irmãos presentes, e nós estaremos aqui todos os domingos pela manhã, a partir das 10 horas da manhã, sempre ministrando a palavra de Deus, concernente à escola bíblica dominical. Esse ensino maravilhoso que o Senhor tem nos dado, tem nos concedido, pela sua infinita misericórdia. Eu estou me suportando, digamos assim, com o nosso tablet aqui, nos auxiliando a respeito da lição da escola bíblica dominical de hoje. É muito importante que nós estejamos atentos, porque a partir do próximo trimestre nós vamos estudar uma lição. Toda lição é importante para nós, mas a lição que vai se nos chegar, ela nos traz uma advertência e uma orientação sobre a maneira e sobre a forma de como devemos proceder em relação às coisas do Senhor, concernente aos dons espirituais, principalmente sobre a ação do Espírito Santo sobre a igreja e sobre a vida daqueles que o buscam verdadeiramente. Nós estamos vendo desmantelos teológicos, estamos vivendo e tendo desmantelos que se consideram espirituais. No entanto, precisamos embasar todas essas experiências na palavra de Deus. E a lição do próximo trimestre não é uma lição apenas de desafio, é uma lição onde ela nos embasa, nos orienta, nos ensina e nos revela, inclusive, a respeito desses desmandos teológicos, desses desmandos de manifestações espirituais, havendo por aí, por essas igrejas que se dizem pentecostais e algumas neopentecostais. Por enquanto, estaremos nos atendo à lição de hoje, que é a lição de número 10, onde ela revela a última defesa de Jó. A lição de hoje ela está fundamentada no capítulo 29, 30 e 31 do livro de Jó. São as últimas palavras, podemos dizer assim, de Jó, concernente à sua defesa. E é interessante, meus queridos e meus amados irmãos, que Jó, em sua defesa, ele faz lembranças à vida anterior que ele tinha, ele faz lembranças à vida tão gloriosa que ele possuía, como também ele faz a comparação ou comparativo com aquilo que ele está vivendo hoje e também o que é que ele espera de amanhã. É uma lição que muito toca o nosso coração, vez que nós também procedemos da mesma maneira e da mesma forma que Jó. Quando nós estamos em situações difíceis, quando nós estamos em situações das quais não compreendemos o arrazoado dela, nós tendemos a isto mesmo, a nos lembrar dos tempos passados, a trazer à memória de Deus a maneira como Ele nos tratava, como nós éramos, como nós vivíamos, como nós estávamos tão bem, e que agora já não é mais a mesma coisa. Onde foi que nós erramos? Nós queremos saber onde foi que nós erramos, para que nós possamos pedir perdão dos nossos pecados, restabelecer aquela comunhão que nós tínhamos com Deus. É normal que isso aconteça sobre nós. Inclusive, a total falta de perspectiva
Aí vem o capítulo 31 do livro de Jó, a total falta de perspectiva sobre o que aconteceria com ele diante do que ele tinha e não tem mais, diante do que ele era e não é mais, diante do que ele foi e não é mais, diante da proeminência que ele possuía na sua vida e que hoje ele não possui mais. E isso leva ele a questionar inclusive o seu futuro. Então nós temos aí essas três visões de Jó concernente à lição de hoje. As três visões é a visão do passado, do presente e do futuro. Na lição da visão do passado, Jó ele se lembra dos bens materiais que ele possuía, inclusive ele associa essa prosperidade material que ele tinha, ele associa não somente com a bênção de Deus na sua vida, naturalmente, como a bênção e proteção, mas ele também associa ao padrão de vida que ele possuía. Ele chega a trazer trazer a memória de Deus, o homem que ele era, a maneira que ele procedia, quando ele tinha respeito social. Então ele lembra que era respeitado como juiz, quando ele opinava a respeito das coisas, das pessoas, muitas vezes dos aspectos pessoais, como ele era respeitado. Ele fala também de como ele era conselheiro das pessoas, amigo daquelas pessoas, trazendo a memória, orientando famílias, orientando demandas entre irmãos. Ele sempre vai estar trazendo essa demanda do seu passado, né? Jó também aqui se considera um bom orador, amém por isso, né? Ou seja, quando ele falava, as pessoas calavam-se para lhe ouvir, todos eles ficavam quietinhos, porque as palavras que ele falava, isso ele relembrando a Deus, as palavras que ele falava trazia sempre um conforto espiritual sobre a vida de todos aqueles que o ouviam. Então havia uma atenção real voltada para efetivamente o que Jó estava falando. Ele lembra que dentro da sua justiça ele era pai dos pobres, como ele mesmo se intitula, olho do cego e pés dos aleijados. Jó não deixava ninguém na rua, Jó alimentava os pobres, Jó ele não tinha hipocrisia escondida nem revelada no seu coração, ele tinha uma vida pia, ou seja, santa e justa, tanto é que Deus testifica dessa vida dele. Ele era ajudador de viúvas, órfãos e estrangeiros. É interessante Jó trazer à memória todas essas coisas, muito mais como um consolo, um conforto para a sua vida espiritual, visto que era o que ele era efetivamente. Ele não estava inventando, ele não estava criando, ele não estava aqui trazendo nenhuma coisa vã diante de Deus. É quem eu fui, Senhor, é quem eu fui. Há uma saudade, né? Há um sentimento saudosista em Jó, para voltar a ser aquele crente que era, aquele crente que tinha intimidade com Deus, aquele crente que era abençoado por Deus, aquele crente que tinha certeza da bênção de Deus sobre a sua vida. Então esse é o capítulo 29 do livro de Jó, é uma retrospectiva do homem que ele era e do qual ele se considerava, e que efetivamente possuía testemunhos
das pessoas que ele cercava. Quando nós chegamos no capítulo 30 do livro de Jó, nós vamos ver agora a sua história atual, no que ele se transformou. Meus queridos, meus amados irmãos, este sentimento, ele acontece com cada um de nós. Vamos lembrar que também ele aconteceu com Ezequias, quando Deus colocou apenas 15 anos a mais na vida de Ezequias. Ele retornou, ele olhou para a parede em função da sua doença na cama, e ali ele apresenta a sua petição diante de Deus, lembrando o Ezequias que ele era e os serviços que ele havia prestado. É interessante, e isso nos retrai, isso faz com que a gente repense, né? Que os momentos que Deus tem nos concedido para fazer o que deve ser feito, não deve ser desprezado, porque amanhã, quem sabe, nós podemos apresentar isto a Ele de uma maneira adequada, e Ele lembrasse, efetivamente lembrasse esse ato, entre aspas, né? Do homem que nós éramos, da oportunidade que Ele nos deu, e que nós não perdemos essas tão grandes e ricas oportunidades que Ele tem nos concedido. E a partir daí nós podemos apresentar e dizer a mesmo ao Senhor: obrigado pelo tempo que Tu me destes, porque eu soube aproveitar de maneira adequada o tempo que Tu me deu. Jó agora ele traz um contraste com a vida presente. A vida presente de Jó não é absolutamente que há de se comparar em definitivo com a vida que ele possuía. Oh, irmãos, isto é uma verdade no meio de nós. Quantos de nós não olhamos para trás e às vezes temos saudades de determinados tempos que ficaram para trás? Mas seja, como alguns querem dizer, a roda da vida, e seja por um propósito da parte de Deus, o fato é que a vida continua. A vida continua. E nesta roda da vida, aonde às vezes estamos em cima, às vezes estamos embaixo, nós precisamos aproveitar muito bem o tempo que nos é dado, porque esse tempo não volta mais. Jó apresentou a Deus as ações que ele executava proveniente do tempo que ele tinha. Ora, neste caso, nós podemos dizer com convicção, Jó soube aproveitar os momentos que Deus deu a ele para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então vamos aproveitar os momentos de vida que nós temos para gastar em alguma coisa que efetivamente não venha a glorificar o nome do Senhor. Mas agora no capítulo 29, Jó começa a dizer o seu estado atual. Ele começa dizendo que seu estado era de miséria, amargura, desilusão, espírito abatido, e aqui até mesmo desejo de morte ele teria. Esta é a condição, não é mais a condição de um homem que podemos dizer foi vencedor, de um homem abençoado, mas como eu já tinha dito e ensinado, Jó não está aqui lamentando, Jó está desabafando. Jó está usando uma linguagem jornalística, uma linguagem expositiva diante de Deus. É o que muitas vezes nos falta também, é usar uma linguagem expositiva e não uma linguagem de lamento da sua própria vida, lamento da sua própria sorte. Mas apresentar a Deus o seu estado atual não é lamentoso, é expositivo. Jó está como, entre aspas, um réu diante de um juiz, apresentando a sua causa. Ele não está lamentando, porque ele sabe que
de uma forma ou de outra, Deus tem razão naquilo que está fazendo. Ele apenas gostaria de compreender aquilo que Deus está fazendo. Mas nós já vimos e sabemos hoje, através das análises, dos estudos de grandes homens de Deus, que Deus não tem obrigação nenhuma de dizer para nós aquilo que Ele está fazendo. Resta-nos apenas confiar plenamente de que nossa vida nas mãos dele vai ter um bom fim em nome de Jesus. Jó diz que hoje ele não tem paz, nem tem descanso. Está lá em Jó capítulo, Jó no versículo 3 e no versículo 26. Estamos agora no capítulo 29 do livro de Jó. Jó perde o sentido da vida, e isto é natural para quem sofre, para quem tem aflições, principalmente esse tipo de aflições que ele possuía. Evidentemente ele perde o sentido de vida, perde a direção da vida dele. Fazer o quê? Não tem mais o que fazer. Perdi o sentido, perdi a direção da minha vida totalmente. Jó tem insônias, pesadelos aterrorizantes. Oh, amados, volto a dizer, ele está apenas trazendo à tona o que está acontecendo com ele. Ele nem dormir ele consegue, Estava vivendo feito um moribundo, como algumas pessoas aí ouvem falar de zumbi, essa terminologia mundana que sabemos da sua não existência. Mas ele vivia assim, dessa maneira, como um morto-vivo, porque nem dormir ele conseguia. Ele diz que tem vergonha e medo do terror de Deus, sabendo ele que estava passando por estes momentos em função precípua do temor de Deus, do terror de Deus. Ele tem medo disso. Este medo é um medo bom, não é um medo ruim. Um medo das ações, um medo daquilo que Deus pode retribuir para nós em função de nossos erros, nossos pecados, nossas desobediências. E isso faz com que nós lutemos para que nós não apenas vençamos este medo, mas não devemos servir ao Senhor com medo, devemos servir ao Senhor com temor. Bendito seja o nome de Jesus. Jó lamenta os seus planos fracassados. Os planos dele foram todos fracassados. Ele não tem mais planos diante de Deus. Ele não possui mais sentido de vida. Ele não possui mais uma razão para viver. Ele pede até mesmo a misericórdia de Deus em abreviar os seus dias. Como sempre, voltamos a dizer, e é preciso que nós entendamos isso e compreendamos de uma vez por todas. A linguagem de Jó, ela é expositiva, não é uma linguagem de lamentação. Jó não está aqui lamentando a sua vida, ele está expondo a sua vida diante de Deus, exatamente como ela é, nem mais nem menos. Então, quando ele diz que tem vergonha e medo do terror de Deus, verdadeiramente é isso que acontece com ele, lá no capítulo 30, versículo 9, do versículo 34 a 35. Como também Jó lembra-se de tormentos, zombaria e hostilidade de todos. Oh, Jesus! Fazer um comparativo, amados, nós podemos dizer que em grau menor, alguns de nós sofrem estas mesmas coisas, ou já sofreram estas mesmas coisas, estas zombaria e hostilidade dos outros, Às vezes a hostilidade de outro é tão grande para com você, que passam por você, passam por nós, e não dão a paz do Senhor.
né? Porque acham que nós não temos a paz do Senhor, em função das suas hostilidades, em função das suas até mesmo zombarias espirituais àquilo que nós somos diante de Deus, diante dos homens. Devemos compreender necessária e obrigatoriamente que Deus também nos põe nessas coisas, mas em função da nossa maturidade espiritual. Glória a Deus. Deus jamais faria isso com alguém se não tivesse nele a confiança necessária de que aquela pessoa possui uma maturidade espiritual a ponto de fazer suportar todas estas coisas sobre sua alma, sobre sua vida, sem que com isto venha a denegrir a fé, a denegrir a dignidade e a confiança que esta pessoa possui no Senhor. Eu diria, meus queridos, meus amados irmãos, que para sofrer todas essas coisas por permissão divina, é preciso e é necessário que Deus confie em você, confie em mim. Logo, se estamos passando por situações similares, podemos glorificar o nome de Jesus, porque repousa sobre nós o Espírito de Cristo, como diz o nosso amado irmão Pedro, na sua primeira carta. Planos fracassados. Jó não tinha mais planos nenhum na sua alma nem na sua vida. Jó agora poderia olhar efetivamente para si. Jó poderia olhar para os seus projetos e dizer agora diante de Deus: não tenho projetos, todos os meus planos foram fracassados. Ora, queridos, chega realmente este momento em nossa alma, em nossa vida, aonde nós buscamos e nós trazemos à tona tantos planos que nós possuíamos, tantas coisas boas que nós até mesmo projetávamos, e agora podemos dizer: nossos planos estão fracassados. O momento que Deus está me fazendo passar é um momento onde eu não tenho mais planos nenhum. Eu de uma certa forma até glorifico o nome do Senhor não termos planos, porque existem algumas passagens bíblicas, por exemplo, aquela de Moisés, inicialmente, quando o Senhor disse: tira as sandálias dos teus pés, porque a terra onde estás a pisar é santa. Outra passagem em Eclesiastes que diz que devemos ter cuidado quando adentramos a casa do Senhor: guarda os teus pés. Estas coisas se referem algumas a planos. Nós muitas vezes temos planos e queremos que Deus abençoe os nossos planos. No entanto, quando Jó confessa que os planos dele foram fracassados, eu até glorifico o nome do Senhor, porque eu posso ver que diante dos meus e dos seus planos fracassados, Deus tem novos planos para nós. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas é preciso que a gente reconheça efetivamente a total impossibilidade, a total incapacidade de realizar o mínimo que seja de algum plano, porque todos os nossos planos caíram por terra e todos os nossos planos foram e ou estão fracassados. No lamento de Jó, ele diz que foi abandonado pela esposa, parentes, amigos, hóspedes e empregados. Interessante observar que foram estas as pessoas as quais Deus o constituiu um dia para ser o provedor. Vamos ver: provedor da esposa, provedor de parentes, provedor de amigos, provedor de hóspedes e provedor de empregados. É interessante observar
que em época passada, Jó era o instrumento de Deus para socorrer essas pessoas, para vesti-las, para zelar por elas, para alimentá-las, para abrigá-las, guardá-las, estender, eu vou fazer aqui uma linguagem figurada, né? Compartilhar a fatia do seu bolo com aquelas pessoas que o cercavam. Agora, estas mesmas pessoas são aquelas que o abandonam, são aquelas que o deixam para trás, são aquelas que lamentam o estado de miséria em que ele se encontra e deixam-no, abandonam-no à sua própria sorte. E Jó agora se vê nessa linguagem expositiva, conversando e dizendo isto ao Senhor: eu fui abandonado pela minha esposa, pelos meus amigos, pelos meus hóspedes, fui abandonado pelos meus empregados, pelos meus parentes, todos aqueles aos quais eu recebia na minha casa, todos aqueles aos quais sentavam-se à minha mesa, todos aqueles aos quais possuíamos uma certa forma de intimidade, até mesmo espiritual, todos estes são exatamente aqueles que me abandonaram. Entendamos mais uma vez que a linguagem de Jó é uma linguagem expositiva. Ele está conversando com Deus. Interessante observar que o capítulo 29, 30 e 31 é um monólogo, né? Jó não conversa com os homens, é como se ele estivesse conversando para si mesmo, sabendo ele que Deus estava atento às suas palavras. As palavras de Jó neste momento são palavras reflexivas da sua própria vida, são palavras de auto-reflexão, né? Vendo o homem a qual ele está agora sendo. Jó lembra também que é acusado constantemente pelos amigos. Nós estudamos as teologias de Elifaz, de Bildade, de Zofar, sobre Jó, que são os três primeiros amigos de Jó que vão falar. Depois nós temos o quarto amigo de Jó, que é Eliú, provavelmente o mais novo dele. Nós vamos estudar isso na próxima semana. Então Jó lembra que os amigos dele vieram visitá-lo, e ao invés de acalentar, de trazer uma palavra de conforto, que até eu digo, meu irmão, é muito difícil trazer uma palavra de conforto para um momento que aquele homem estava sofrendo. Hoje já é difícil em momentos que nem se compara ao de Jó. Imagine-se naquela oportunidade. Mas ele fala a si próprio nesse monólogo, como também fala a Deus, de que ele foi constrangido, acusado pelos seus amigos. É um capítulo 30, é a transformação radical daquilo que ele era e daquilo que ele tem se tornado radicalmente. Ele perde inclusive a sua dignidade. Meu Deus, perde a sua moralidade e perde a sua dignidade. Ele tem situações, ele nos fala no capítulo 30, que os jovens cospem nele. É bem provável, amados, que Jó estivesse assentado em um montão de lixo, lá naquele local onde é jogado o lixo da cidade, não é? É bem provável que Jó não estivesse na cidade, muito menos na porta da cidade, devido à sua enfermidade. Provavelmente, e é bem provável que sim, ser considerada
contagiosa. Então ele foi colocado, isso é uma linguagem de probabilidade, lá fora, lá no montão de lixo, aonde as pessoas jogavam o lixo da cidade, lá onde os amigos foram, e quando viram-no naquele estado, não tiveram nenhuma palavra de conforto para Jó. Antes o acusaram, o apertaram, obrigando a que ele confessasse um pecado, cuja consciência e retrospectiva, ele analisando, ele dizia: não tenho, não vejo, não consigo enxergar. E quando nós olhamos para o capítulo 29 do livro de Jó, a gente vê aonde está embasado a negativa dele possuir algum pecado feito pelo seu corpo. Porque o capítulo 29 do livro de Jó é a retrospectiva das ações deste homem, o que ele fazia efetivamente, o que ele conseguiu construir, até onde ele conseguiu chegar através de suas ações, sabendo ele que era abençoado por Deus, não somente para fazer, mas como também fazendo, ele recebia as bênçãos de Deus na sua vida. Óbvio, um homem que pensa assim, ora, eu estou fazendo não somente porque eu tenho, mas eu estou fazendo porque também eu espero que fazendo receba alguma coisa. A pessoa que pensa assim, quando chega o momento da adversidade, ela titubeia, ela se desnorteia totalmente, ela fica efetivamente desnorteada, porque jamais esperava aquilo. Jó chega a dizer que a esperança dele acabou, não tem mais esperança. Finalmente, ele clama por socorro diante da comunidade, diante da congregação. A vergonha dele ultrapassa os limites. A vergonha dele ultrapassa os limites. Ele perde a vergonha, ele é destituído de qualquer aspecto neste sentido, e ele, meus queridos, meus amados irmãos, não tem nem mais mesmo o que falar ou pedir diante de Deus. Ele agora, perdendo a noção dos limites da sua vergonha, ele clama por socorro diante da comunidade. Ele pede por socorro, ele clama: me ajudem, me ajudem, me ajudem. Aí está, meus queridos, meus amados irmãos, as duas visões, capítulo 29 e o capítulo 30. Quando nós ingressamos no capítulo 31 do livro de Jó, nós vamos ver outra coisa terrível, né? Ainda no capítulo 30, a gente vê que Jó, ele acreditava numa lei de retribuição. Qual é a lei da retribuição? Em função do que eu fiz, eu terei uma vida longa, morrerei em casa com todo o conforto. Jó crê verdadeiramente na lei da retribuição. Eu acho interessante que em Gálatas capítulo 6, assim está escrito: não deixe de fazer o bem, porque se não esmorecer o teu ânimo, e ao seu tempo Deus fará você colher. Mas é interessante isso. Ao tempo de Deus, primeiramente, e em segundo lugar, se não esmorecer o teu ânimo. É preciso que nós compreendamos que o que nós estamos fazendo para o Senhor não é por um aspecto retributivo de bom vivan nesta vida, é um aspecto retributivo pelo bem que eu já recebi e posso lhe dar.
por as coisas maravilhosas que eu tenho da parte de Deus e posso repartir com você, não visando que repartido eu tenha mais, que isso aconteça, amém? Mas visando que eu repartindo, eu estou levando para você uma pequena contribuição daquilo que eu já tenho recebido da parte de Deus, já tenho recebido dele, e porque eu recebi dele, vou retribuir. Qual é o prazer dele? Que isto morra comigo? Qual é o prazer dele? Que toda essa gama de conhecimento, de ciência ou de vivência experimental que Deus tem lhe dado morra por você? Efetivamente que não. O prazer do Senhor é que você reparta o pão, reparta a experiência, reparta o que você tem em vida íntima com Ele. Mas Jó, ele fazia isso em função de duas coisas. Jó me lembra muito bem a teologia salvítica da prosperidade, né? Sou obediente a Deus em função do que Deus tem para me retribuir. Quando nós sabemos que a obediência a Deus, ela não é circunstancial, não é porque eu vou receber. Jesus, nosso modelo de obediência, foi obediente até a morte e morte de cruz. Jó sofre o desprezo social, Jó sofre o desprezo moral, Jó imagina que está sofrendo inclusive o desprezo espiritual, mas isso nós sabemos que não, porque esse provém da parte de Deus. Jó sofre o desprezo financeiro, há uma queda de nível social incomparável na vida deste homem, absolutamente incomparável na vida deste homem. Ninguém jamais entre nós, pelo menos do que eu tenho visto, ouvido e lido, nunca vi ninguém sofrer uma queda tão tremenda quanto a queda de Jó. A queda social, moral, financeira e etc. Ele é expulso da cidade, a mesma cidade onde ele era honrado, a mesma cidade onde ele obtinha as honras da parte de Deus. Ora, tudo isso aqui nós podemos constituir como sendo efetivamente uma análise do capítulo 3, do capítulo da lição de hoje. Nós vamos também aprender, nós vamos ainda ver o capítulo 31, que é o capítulo futurístico de Jó. Mas antes eu gostaria de fazer uma observação aqui aos amados irmãos e aprender com aquilo que nós chamamos de si de Jó. Quais são os si de Jó? É interessante que esses sis, eles estão no capítulo 29, 30 e 31. É uma abrangência total. Veja que pode ser que na aplicação, tanto eu como você, podemos estar caindo nesta armadilha. Mas observe os sis de Jó. Primeiro ele diz: se usei de falsidade. Então, cabe a nós fazer uma análise. Se me desviei do caminho, cabe a nós fazer uma análise. Se meu coração foi guiado por meus olhos, cabe a nós fazer uma análise. Se minhas mãos foram contaminadas com o mal, interessante é que se meu coração foi guiado pelos meus olhos, é o principal de todos, né? Para mim, que muitas vezes não temos o controle emocional e o nosso coração termina nos guiando. Se fui seduzido por alguma mulher casada,
se neguei justiças aos meus empregados, se não ajudei ao pobre ou à viúva, se não partilhei o meu pão com o órfão, se não ajudei alguém com frio por não ter roupa, se fui injusto com a viúva em sua causa, se confiei na minha riqueza, se me orgulhei de tudo que eu tinha, se adorei ao sol e à lua como se fossem deuses, se me orgulhei de tudo que eu tinha, tudo que nós venhamos a possuir é 0,0 diante daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Se me alegrei com a desgraça do meu inimigo, tendo prazer com os seus problemas, se neguei comida aos meus empregados, se pequei e escondi o meu pecado. Não vamos falar sobre a extensão disso, mas é necessário entender que o pecado ele tem que ser confessado e ele não é autopunitivo. Ninguém pode se autopunir em função do pecado que cometeu. Ele confessa o seu pecado, deixa o seu pecado e paga o preço pelo seu pecado em relação à casa do Senhor e à igreja. Se não tratei a minha terra como deveria, misericórdia. Se não tratei a minha terra como deveria, a própria terra aonde Jó plantava e colhia dela, ele a tratava com benignidade, ele a molhava, ele a adubava, ele cuidava dela. Meu Deus, isso para nós é muito sério, porque para nós funciona os recursos ou os meios dos recursos que Deus tem nos provido, o ambiente de trabalho onde eu estou, como é que eu ajo, como é que eu procedo, como é que eu ando, como é que eu faço em relação ao ambiente do trabalho que Deus me concedeu. Tem que ser uma bênção para mim. Se tem cardos, eu vou lá e arranco os cardos na terra, mas se tem pedra de tropeço, eu oro para que Deus possa removê-la da minha vida, ou quem sabe, deixar lá para polir a minha própria vida espiritual. Finalmente ele diz: se eu comi dos frutos das mãos dos meus trabalhadores e não os paguei por isso. Meus amados, nós encontramos aqui uma vida de padrão de moralidade perfeita. E olhe que não estamos analisando em per si, um por um, mas não há dúvida de que o padrão da vida de Jó, destes termos, é considerado um padrão perfeito da vida de Jó. Finalmente Jó, ele olha para a frente. Finalmente Jó agora lança um olhar para a frente. E o que é que ele vê? Ele vê um futuro totalmente incerto, um futuro sem planos. Ele vê um futuro totalmente desnorteado para si. No entanto, ele não se conforma com a situação, e ele sempre apresenta de uma maneira determinada, ele sempre apresenta a sua inocência diante do Senhor. O futuro de Jó para ele é um futuro absolutamente negro. Ele não vê necessariamente nenhuma possibilidade de se sair bem no futuro a qual ele está propenso a chegar. Ele não tem nenhuma perspectiva de melhora na sua vida. No entanto, ele, lembrando do seu passado,
e de como agiu com integridade e justiça para com o seu próximo, ele vê que, não tendo agido com malefício para ninguém, não tendo agido de maneira incorreta para com ninguém, mesmo assim, a sua vida presente é lastimável e não há nada de se esperar da sua vida futura. Não há, evidentemente, o que esperar futuramente dessa vida que Jó, ele imagina ter e imagina possuir. Ele, nesse futuro aberto dele, nesse futuro sem perspectiva, Jó ainda apresenta algumas coisas ao Senhor. Ele apresenta a defesa da sua ética sexual. Ele apresenta ainda isto a Deus. Isso está inserido no capítulo 31, versículo de 1 a 41. Ele apresenta, inclusive, há um versículo onde ele diz: fiz concerto com os meus olhos, como, pois, eu olharia para uma virgem? Jó, ele traz para Deus a ética do seu comportamento sexual. Isto é muito sério, inclusive nos dias de hoje, dado a abrangência da pornografia, como ela chega para nós, qualquer um de nós, de maneira tão fácil. Chega através de revistas, chega através de livros e agora através da internet. Se nós não tivermos o devido cuidado, ela tem o acesso dentro de nossa casa, dentro de nosso lar, e atingindo a todas as nossos filhos e famílias, porque todos eles também possuem o acesso, muitas vezes ilimitado, à internet. Ora, nós podemos possuir a nossa ética sexual, mas como conduzir a nossa família, nossos filhos, no esclarecimento destas coisas? Jó apresenta a Deus o futuro dele incerto, um futuro sem perspectiva, mas ele está dizendo que mesmo nesse futuro sem perspectiva, ele possui uma ética sexual. Jó ainda diz a Deus que ele possui uma ética social, mesmo diante de todas essas situações que sobrevêm sobre sua vida, mesmo diante de tanta alarmalidade ou anormalidade que estão advindo sobre sua vida, da qual ele busca e não encontra absolutamente nenhuma explicação, mesmo assim ele diz, diante do futuro incerto dele: eu tenho ainda uma ética social. Eu sei tratar bem as pessoas, independente do meu estado. Eu sei que, independente do meu estado, eu ainda sei me conduzir socialmente diante dos homens, diante das mulheres, crianças, jovens e adolescentes, e por que não dizer, à frente das autoridades da minha comunidade. É interessante observar que, mesmo que denegrissem a pessoa de Jó moralmente,
que denegrissem a pessoa de Jó fisicamente, que podiam denegrir tudo isso dele, mas imbuído dentro dele, pelo temor de Deus, ele ainda possuía uma ética social e uma ética sexual, que ele não abria a mão disto, mesmo na situação onde ele estava vivenciando. Bendito seja o nome do Senhor, que nos traz o exemplo de Jó para a minha, para a tua e para a nossa vida. Apresentado o seu passado, relatado o seu presente, mostrado o seu futuro, Jó agora, ele busca uma resposta da parte de Deus. E é extremamente importante, muito importante, que o capítulo 31 do livro de Jó termina exatamente assim: acabaram-se aqui as palavras de Jó. Deu mais nada o que dizer, deu mais nada a que me referir. Eu espero agora mesmo uma resposta da parte de Deus. Eu vou esperar. E podemos dizer como Jó: nem que ele me mate, mas nele eu esperarei, bendito seja o nome do Senhor. Jó agora entrou em um estado de, não sei se é exatamente isso, mas de paz profunda, tão profunda, que ele agora não quer mais falar, não quer mais comentar. Eu não diria que é um estado de comodidade, não há comodidade nessa situação. Não diria que é um estado de consolo, porque ninguém levou consolação para Jó. Eu diria que talvez possa ser um estado de conformação espiritual. Eu sei o homem que sou, sei o Deus a quem sirvo, e portanto, em nome de Jesus, eu tenho em mim a paz necessária para esperar uma resposta da parte de Deus. Maravilhoso, meus queridos e amados irmãos, observar que mesmo que ele reconheça que Deus vê todos os seus caminhos e conta todos os seus passos, e que diante disso ele apresenta ao Senhor toda a sua vida em uma linguagem narrativa, ele agora se conforma e quero crer que com paz ele descansa a alma dele e busca uma resposta da parte de Deus. Quando a Bíblia nos diz com clareza que acabaram-se ali as palavras de Jó, está a nos dizer com clareza que a partir dali nada mais tenho a dizer, só tenho que esperar, só tenho que ver aquilo que Deus determinou para mim. Não tenho mais nada que falar, não tenho mais nem como orar, não tenho mais nem como me expressar, não tenho mais nem como dizer alguma coisa, apenas só vou esperar aquilo que Deus tem reservado para mim. Acabaram-se aí as palavras de Jó. Concluímos assim esta lição de hoje, aonde o capítulo 29, 30 e 31 do livro de Jó nos remota ao passado, presente e o futuro, explicando o seu passado, mostrando o seu presente e apresentando a Deus o seu futuro, totalmente sem perspectiva. Jó agora descansa e vai esperar uma resposta da parte de Deus. A resposta virá, nós sabemos disso. Mas até mesmo, amados, é interessante que entre o capítulo 31 e a resposta de Deus,
ainda nós temos aquilo que chamamos a teologia de Eliú. Parece-me que Deus está a me dizer e a dizer a você que ante o teu repouso, que ante a tua paz, esperar dele uma resposta, mesmo assim ainda vai vir algumas coisas, e a gente vai ver que coisas são, no próximo domingo, ainda vão vir algumas situações que podem inclusive tentar lhe demover de esperar no Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Jó agora estava determinado a esperar em Deus, e Deus está a nos avisar que da tomada de ação, da tomada de atitude, do ser em agir, de esperar nele confiantemente até a resposta, ainda advirão situações, palavras, circunstâncias, meios, maneiras e formas de lhe tirar desse estado de repouso espiritual que é esperar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e esperar na resposta de Deus para nós. Agradeço a Deus você ter estado conosco nesta hora que passamos juntos, de 10 às 11 horas, aonde sempre vamos estar todos os domingos pela manhã, ministrando a palavra de Deus na escola bíblica dominical no ar, levado pela ADEB oficial, a Assembleia de Deus do Estado da Bahia e outros. Então todos os domingos, entre 10 e 11 horas, nós estaremos aqui, no Instagram, na ADEB oficial, levando ao vivo a palavra de Deus para você. Logo mais à noite, às 19 horas, estaremos em culto aqui na casa do Senhor. Este culto também estará sendo gravado pelo Instagram e está sendo levado ao vivo para aquelas N irmãos que não têm a oportunidade de estarem na igreja. Mas nós não descansamos, nós estamos de atalaia. E hoje à noite nós temos um tema interessante, se Deus nos conceder a liberdade para ministrar, e o tema é Gideão, não um soldado condecorado, mas um seguidor fiel. Amém? Nós vamos ver os critérios da base de Deus para a escolha de Gideão. Isso é muito importante, muito interessante para nós, porque pode se referir inclusive à minha e à tua escolha para servir ao Senhor. Então à noite estaremos em culto, transmitindo pelo Instagram, para que você, aonde quer que você esteja, você possa também nos acompanhar. Não deixaremos de transmitir a escola bíblica dominical através deste veículo que Deus tem nos concedido, que é o Instagram, a ADEB oficial. Que Deus nos abençoe mais e mais em Cristo Jesus, que o Senhor vos conceda um dia de paz, e logo mais à noite estaremos reunidos na presença do Senhor. Quero também lhe dizer o seguinte: se, absolutamente se, estas palavras, estas aulas lhe edificam e lhe traz conforto espiritual, lhe traz edificação espiritual, eu lhe peço em nome de Jesus, indique a ADEB oficial para que outras pessoas possam nos seguir e receber o comunicado de que estamos ao ar. É uma forma maravilhosa que nós temos, eu tenho, você tem, de evangelizar. Vamos aproveitar este canal em nome de Jesus e vamos dizer às pessoas: seja seguidor da ADEB oficial e receba todos os domingos pela manhã uma aula de teologia gratuita para o teu crescimento espiritual. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que Ele traga sobre si, sobre nós, a sua paz. A paz do Senhor, meus amados irmãos.